Na celebração dos 50 anos de chegada do homem à Lua, é hora de pensar como o nosso satélite natural aparece representado na fantasia, no gótico e na ficção científica. E aí, tudo fantástico com você? Considerando que o Fantástico Cursos trata do universo do fantástico, o que pode ter sido mais fantástico do que o grande feito alcançado pela humanidade há 50 anos, para ser mais preciso, em 20 de julho de 1969, quando a Apollo 11 pousou na Lua. E essa ação foi o ponto alto, a culminância de todo um processo de fascínio que a Lua vem exercendo sobre a humanidade desde tempos imemoriais. E é justamente no Fantástico que a gente vai ver bem essa representação, esse fascínio que a Lua exerce sobre a imaginação de escritores e escritoras desde sempre. Por isso mesmo, eu vou falar aqui brevemente sobre esse fascínio da Lua na fantasia, no gótico e na ficção científica. E já que eu vou falar de Lua, vou falar também dos monstros relacionados a ela. E falando de monstros, não se esqueça de baixar aqui em cima ou aqui embaixo, você dá uma olhada, o seu e-book grátis Como Criar Monstros. Foi um e-book desenvolvido pelo Fantástico Cursos de forma que ele possa ser aproveitado para você que escreve, pesquisa ou curte esses personagens tão presentes na fantasia, no gótico, no horror e na ficção científica, em RPGs, filmes, livros e afins. Por isso mesmo, não perca essa oportunidade de baixar esse e-book que foi feito com muito carinho, o cuidado do Fantástico Cursos que você já está acostumado. É só você clicar no link, inserir o seu e-mail e depois baixar esse e-book que certamente vai ser de grande ajuda para você, tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo. Na fantasia, eu vou voltar aqui nas raízes mitológicas dessa vertente do fantástico, principalmente na associação da Lua com o feminino, algo que a gente pode ver expresso principalmente nas deusas antigas. Se está aqui para ficar só no exemplo da mitologia clássica, na mitologia greco-romana, onde a gente vai ver a presença da Hécate. Hécate, que é considerada a deusa das bruxas, a deusa da bruxaria, também associada aos partos, às encruzilhadas, à lua. E nesse posto também cabe destacar que, além da Hécate, a deusa Selene também estava associada à Lua, da mesma forma que a deusa Artemis. Então você vai ver aí como esse feminino tinha uma estreita relação com o nosso satélite natural no pensamento greco-romano. Lembrando também que eu já abordei esse ponto lá na série O que é Bruxas, quando eu falo da distinção entre a diferença entre bruxas, feiticeiras e magas. Ainda nessa parte da fantasia, a gente vai ver isso bem representado no universo das bruxas e das feiticeiras, que talvez sejam as principais representantes femininas na fantasia, né? No caso, ainda até fazendo essa ligação com a Hécate, vamos lembrar que as grandes feiticeiras, talvez as primeiras, a da literatura ocidental, a gente vai encontrar ainda, por exemplo, na Odisseia com a deusa Circe. Circe, que é filha da deusa Hécate. A Circe, que na Odisseia transforma os homens de Ulisses em animais. Da mesma forma, outra filha de Hécate vai aparecer com a Medeia. Medeia, que participa da aventura do Jazão, os Argonautas, onde, por meio da ajuda dela, dos seus encantos, ela consegue fazer com que Jazão realize suas tarefas. No caso também, a gente vai ver essa influência da Lua no universo do gótico. No gótico, a gente vai ver principalmente a presença da Lua associada, para citar casos, os casos mais representativos, relacionados a duas criaturas, que é o lobisomem e o vampiro. O lobisomem, nesse caso, aparece bem representado no lado escondido do ser humano, considerando que essa oposição entre o Sol e a Lua, o dia e a noite. Lembremos das palavras do pintor Goya: o sono da razão produz monstros. Então, é quando a razão não está presente, no caso, o dia, a luz do sol, é que o lado negro, o lado escondido do ser humano vem à tona, que no caso é o reinado da noite, o reinado da lua. E por isso, o lobisomem tem na lua um dos seus principais elementos de referência. Da mesma forma, a lua também marca presença nos primeiros momentos da literatura de vampiros, principalmente no período romântico, já que nas
primeiras narrativas literárias de vampiros, como por exemplo, para citar o Christabel, de 1797, do Samuel Taylor Coleridge, e também no O Vampiro, de 1819, do John Polidori, a gente vai ver que a lua é um elemento que rejuvenesce e devolve a vida ao vampiro. Caso naquela época, uma das convenções era, caso o vampiro fosse morto, a luz do luar poderia restaurar a vida do vampiro ou também torná-lo mais jovem. Isso é uma convenção que acabou não criando raízes na literatura de vampiros e com o tempo foi sendo abandonada ou ressignificada. Já no universo da ficção científica, a Lua se coloca como o principal espaço, um primeiro momento de encontro com o outro, já que o encontro com o outro se coloca como uma das principais temáticas da ficção científica. Nesse caso, também a Lua acaba fazendo parte de uma das primeiras narrativas que a gente pode chamar de ficção científica ou proto-ficção científica, já falei disso aqui também, no texto do século II, do Lucian de Samosata, Uma História Verdadeira, onde, por meio de um relato satírico, na época o Luciano Samosata queria satirizar os relatos de viagens cheios de criaturas fantásticas, então ele cria essa narrativa, Uma História Verdadeira, onde um navio é capturado por um tornado e é jogado até o céu, né? Um tornado, uma tromba d'água. E na Lua, ao chegar na Lua, essa tripulação se dá conta de que está acontecendo uma batalha espacial entre o Rei do Sol e o Rei da Lua. Após viver aventuras lá, onde eles entram em contato com uma raça alienígena de criaturas híbridas, eles retornam à Terra. Depois, séculos depois, já no século XIX, a gente vai encontrar os grandes momentos desse primeiro olhar para uma viagem espacial, mas com um caráter mais científico, que foi com Júlio Verne, em 1865, da Terra à Lua, onde as pessoas chegam à Lua por meio de um canhão, e também em 1901 com Da Terra à Lua, do H.G. Wells. Ou seja, a gente vê como é que esse nosso satélite natural exerceu também fascínio sobre os pais do gênero ficção científica. Por fim, para citar um caso que também é bem marcante do cinema de ficção científica, é o filme Destino à Lua, de 1950. Esse filme é muito significativo porque ali, nessa produção cinematográfica, você vai ter um extremo cuidado com as leis da física. No momento em que, nos anos 50, o cinema de ficção científica ainda era habitado por criaturas extraterrestres exóticas, discos voadores, nessa produção teve todo um cuidado com o discurso científico. Por isso mesmo, ele não sobreviveu muito bem ao tempo, porque ele se tornou era bem maçante para os padrões da sua época e acabou não se destacando entre outras produções mais fantasiosas. Mas uma produção aqui de 1950, ou seja, que foi lançada 8 anos antes da própria NASA surgir, a NASA de 1958, e também 11 anos antes do primeiro homem chegar ao espaço, que foi o Yuri Gagarin, o russo Yuri Gagarin, o da Terra, o Destino à Lua, certamente capturou a imaginação de diversos adolescentes que depois foram trabalhar na própria NASA e contribuíram para o grande feito de 20 de julho de 1969, que foi a chegada da Apollo 11 ao nosso satélite natural. E assim fica com essa passada pela fantasia gótica, horror e ficção científica, fica a homenagem do Fantástico Cursos a esse grande feito da humanidade, que a humanidade possa se espelhar nesse feito de 50 anos atrás para poder trilhar seus caminhos para novos destinos no espaço. Então, muito obrigado a você pela sua presença. Não se esqueça de baixar o seu e-book e vejo você no próximo vídeo. Até lá!